Queridos irmãos e amigos da Igreja em Andeara, nós chegamos à nossa 7ª reunião online e hoje, especialmente, quem irá ministrar essa mensagem serão os jovens da Igreja em Andeara, o Ministério de Jovens. Estamos em 7 jovens e o tema desta semana é o Ministério da Reconciliação. Nós vamos ver a experiência progressiva com Deus, à luz da figura do tabernáculo, que nós somos embaixadores de Cristo e o alto preço que o Senhor Jesus pagou por nós, para que nós sejamos feitos justiça de Deus. Irmãos, quem éramos nós? Nós sabemos que nós éramos inimigos de Deus, mas um dia o Senhor nos capturou. Por um lado, o Senhor nos derrotou como um maravilhoso general, mas por outro lado, nós somos atraídos pelo seu amor, nós somos conquistados pela sua beleza, né? Nós não somos qualquer cativo, né? Nós somos um cativo que ama o Senhor. Em 2 Coríntios 2, 14 a 16, diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Nós precisamos espalhar o bom perfume de Cristo, né? Que nós não cessemos de pregar o Evangelho, de testemunhar pelo Senhor. A nós, irmãos, não cabe discernir para quem será salvo ou para quem se perde, para quem é para a vida ou para quem é para a morte, né? Em 2 Coríntios, Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então, a nós apenas incumbe pregar o Evangelho e espalhar o bom perfume de Cristo. Graças ao Senhor, pois à medida que nós somos conduzidos nessa procissão triunfal, nós espalhamos vida, né? Aonde quer que nós formos, independentemente da situação que nós estejamos vivendo atualmente, que nós não cessemos de pregar o Evangelho, né? De perguntar se nós podemos orar pelas pessoas, nos preocupando, né? Nos preocupando apenas em testemunhar pelo Senhor. Não se a pessoa vai ser salva ou não, isso não cabe a nós, né? Isso é o Senhor quem sabe. Senhor Jesus, nós somos feitos, depois de nos reconciliar com o Senhor, nós somos feitos nova criatura. E agora, em espírito de novidade, de vida, nós podemos levar essa palavra a outros, para que outras pessoas também sejam reconciliadas com o Senhor, né? Então, eu gostaria de ler o versículo que está em 2 Coríntios 5:18, que diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O outro versículo 19 diz: a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E agora, irmãos, qual vai ser a sua reação, sabendo que o Senhor te confiou esse ministério, o Senhor te confiou a palavra da reconciliação, que nós possamos reconciliar as pessoas com Deus. Amém. Amém. Graças ao Senhor, né? Nós vimos que Deus nos deu a palavra e o ministério da reconciliação. O desejo de Deus é que nós sejamos reconciliados com Ele e também que nós ajudemos outras pessoas a serem reconciliadas com Deus. Deus tem um plano, né? Ele quer ser mais íntimo do homem. Ele quer que o homem se reconcilie com Ele, né? E Paulo, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, quando ele fala do ministério da reconciliação, ele lembra da figura do tabernáculo.
Inclusive, no início do capítulo, ele fala do tabernáculo, né? E a visão do tabernáculo é a visão do plano de Deus. E por isso que é importante nós conhecermos essa figura, né? A figura do tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo, na verdade, é uma grande tenda, né? Era a habitação de Deus com os homens, quando o povo de Deus peregrinava no deserto. Deus sempre quis estar junto com o homem. E nós, quando nós conhecemos as figuras do Velho Testamento, isso nos dá luz para nos revelar as coisas do Novo Testamento. Então, é importante a gente conhecer essa figura, né? Então, o tabernáculo, como que era composto o tabernáculo? O tabernáculo, que representava a igreja no Antigo Testamento, ele tinha 2 grandes retângulos. O retângulo maior, que era na parte de fora, não sei se vai conseguir mostrar, da parte de fora, que tinha um retângulo maior, isso, que nós vemos aqui um retângulo maior na parte de fora, e um retângulo menor no interior. O retângulo maior, ele representa o átrio exterior. No átrio exterior, nós podemos ver logo no comecinho um quadrado e um círculo. Esse quadrado representa o altar de holocausto, que ele era feito de madeira e coberto de bronze. E a bacia de bronze, que também tinha bronze. O bronze, ele tipifica o julgamento, né? O juízo de Deus. Então, assim, cada detalhe do tabernáculo tem um significado espiritual muito importante, muito rico para nós conhecermos. Como que era feito, né? O homem, quando o homem pecava, ele não era aceito por Deus, ele deveria morrer. Mas, na sua infinita misericórdia, Deus deixou que ele fosse substituído por um animal. Então, o homem, ele levaria um animal sem nenhum defeito, o animal não poderia ter defeito, no altar de holocausto. Lá o sacerdote matava, imolava esse animal, cortava em pedaços, e esse animal tinha que ser queimado. Antes disso, o homem deveria colocar sua mão sobre esse animal, para que esse animal fosse substituído por ele, né? Ele era identificado naquele animal. O animal substituiria o homem. Esse animal precisava ser totalmente queimado. E subia, quando queimava o animal, subia um cheiro, né? Um aroma agradável a Deus. E Deus aceitava aquela oferta. Então, o altar de holocausto, ele representa o que Cristo fez por nós na cruz, né? Cristo morreu por cada um de nós. E nos substituiu. E Deus, quando olha para nós, ele nos aceita por causa do sacrifício de Cristo. E depois desse sacrifício, o sacerdote, ele precisava passar pela bacia de bronze para se lavar, né? Então, quando nós usamos esse lavar, vem para nos lembrar que nós já fomos lavados, já fomos reconciliados e justificados por Deus. Grande parte dos cristãos, nós já passamos por essa parte, né? Por essa entrada no tabernáculo. Nós tivemos essa experiência desse primeiro contato, essa nossa primeira salvação. Mas o que é importante é que a nossa vida cristã, ela não pode ser estática, ela precisa ser dinâmica. Nós precisamos avançar, nós precisamos caminhar até a entrada do tabernáculo propriamente dito, que é o santuário, né? Então, o santuário é esse retângulo menor. Esse retângulo, ele é composto do santo lugar e do santo dos santos. E é uma edificação, né? Como a igreja é uma edificação. E nós fazemos parte dessa edificação. E nessa edificação, ela era composta por tábuas de madeira. A madeira usada era uma madeira de acácia, uma madeira muito nobre e resistente, mas ela deveria ser coberta de ouro. Então, isso mostra que por melhores que nós sejamos, por mais nobres ou evoluídos que sejamos, nós ainda precisamos da natureza de Deus para nos recobrir. Sozinhos, nós não podemos edificar a casa de Deus. É muito interessante, né? Porque a Bíblia mostra detalhes, né? Então, fala que eram 20 tábuas de um lado, 20 tábuas do outro, 6 ao fundo. E em cada canto existiam 2 tábuas de canto, né? São tábuas que reforçavam esse canto, que representam Cristo, né? Com uma pedra angular. E essas tábuas também tinham medidas, né? Deus é tão maravilhoso que ele coloca tudo isso na Bíblia e tem um significado muito importante, né? A medida de cada tábua eram 10 côvados de altura por 1,5 de largura. E o número 1,5 não é um número inteiro.
para nos mostrar que nós não somos inteiros. Nós precisamos dos irmãos para nos completar, né? Então, quando junta uma tábua na outra, dá um número inteiro. Então, sozinhos, nós não vamos edificar o tabernáculo. Nós precisamos um dos outros. E também, cada tábua tinha 10 côvados de altura. Não poderia existir uma tábua maior nem uma tábua menor. Todas precisavam ter 10 côvados de altura. E isso é interessante porque, assim, na igreja, nós não podemos ter uns maiores, alguns menores. Nós precisamos crescer todos juntos. Todos nós precisamos ter o mesmo tamanho, né? Então, assim, nós estamos numa corrida, nós não estamos numa disputa. O interessante é que todos nós cheguemos, né? Então, eu queria até ler junto com os irmãos o versículo de Efésios, no capítulo 4, o versículo 13, que fala assim, ó: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, todos nós, irmãos, precisamos chegar. Não adianta eu chegar primeiro e outro irmão não chegar, não adianta outro irmão chegar e eu não chegar. Nós estamos numa corrida que todos nós vamos ganhar, né? E também mostra que essas tábuas, elas tinham na sua base placas de prata. E a prata tipifica a redenção de Cristo. Então, não é porque nós somos melhores do que outras pessoas. Nós fomos tirados do mundo através da redenção de Cristo. Porque se não houvesse a redenção de Cristo, nós também não seríamos aceitos por Deus, né? Então, o tabernáculo é uma figura muito importante para nós conhecermos o plano de Deus para nós. E o mais importante é nós sabermos que nós fazemos parte dessa edificação, e que cada um de nós é importante para essa edificação, e que também nós precisamos sempre avançar, né? Nós não podemos ficar no átrio exterior. Nós precisamos sempre avançar na nossa vida cristã. E precisamos todos chegar juntos à perfeita varonilidade. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Graças a Deus pela visão do tabernáculo, né? Nós possamos avançar na nossa vida cristã. Precisamos sair do átrio, né? O átrio é aquela parte que separa a vida do mundo com a vida cristã. Então, quando a gente começa a avançar na nossa vida, a gente entra no santo lugar. O santo lugar, na entrada dele, haviam 5 colunas. A gente pode ver na figura. O número 5 na Bíblia, ele representa responsabilidade. Então, as 5 colunas, elas representam os ministros da nova aliança. Os ministros, eles têm a responsabilidade de ajudar aqueles que estão no átrio, trazer eles para dentro do tabernáculo em si, que é o santo lugar. Então, tirar esses irmãos que estão ali no átrio, não viver só de agradecer ao Senhor pela salvação. Amém, isso é muito bom, mas a gente precisa prosseguir no nosso viver cristão. E os ministros da reconciliação, eles têm essa função de ajudar essas pessoas a terem uma experiência mais profunda com o Senhor. E nós, como ministros da nova aliança, nós não podemos ajudar as pessoas se nós não tivermos essa experiência de entrar no átrio. Então, eu só posso ajudar alguém a ter essa experiência se eu já tive. Eu só posso levar a pessoa para dentro do tabernáculo, para o santo lugar, para o santo dos santos, se eu já cheguei lá e já tive essa experiência, né? E falando propriamente do santo lugar, ele é um lugar de serviços ao Senhor. O que ele tem lá? O candelabro, a mesa com os pães e o altar de incenso, né? E isso representa a nossa vida de serviço ao Senhor. No santo lugar, a única pessoa que podia entrar lá era o sacerdote, e ele tinha algumas tarefas ali a fazer. Então, ele era responsável por trocar os pães, substituir os pães na mesa. Ele tinha que ir lá no candelabro, ele tinha que cortar o pavio com a espivitadeira, para que aquele pavio continuasse brilhando sempre. E ele também tinha a função de manter o altar sempre queimando, né? Sempre aquele fogo queimando. Então, isso mostra o nosso viver de serviço ao Senhor. Um cristão que não serve, ele não cresce. Eu queria ler Malaquias, capítulo 3, versículos 17 e 18, falam assim, ó.
Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então a gente vê que é muito importante o nosso serviço na igreja, né? Prosseguindo, falando de cada item, primeiro vem a mesa dos pães. O que representa a mesa dos pães? Lá tem o pão e o cálice, e eles representam a mesa do Senhor, né? A nossa reunião do partir do pão. Mas ela também pode representar a nossa reunião do GFCM, o Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação. É uma reunião menor, onde os irmãos cuidam um dos outros, todos podem participar, todos podem se alimentar, todos podem comer. Isso representa a mesa dos pães, eram 12 pães. O próximo item é o candelabro. O candelabro traz luz, então ele representa a palavra para nós. Tanto a palavra fundamental, quanto a palavra profética, que é essa palavra que nós recebemos atualmente com a direção. Isso traz luz para nós, traz direção para a nossa vida. Então o candelabro representa a palavra do Senhor. E o terceiro item era o altar de ouro para o incenso. O altar de ouro representa a oração, é a nossa oração, a oração da igreja. Eu queria ler também Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Fala assim: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quer dizer, as nossas orações, elas precisam estar cheias de incenso. O que é o incenso? É Cristo. Então, toda a nossa oração precisa ter Cristo, né? Não é aquela nossa oração rápida, nem a oração em que eu faço uma lista de pedidos. Esse tipo de oração não agrada o Senhor. Quando a gente vai almoçar, por exemplo, e está com muita fome, você ora: Senhor Jesus, obrigada por esse alimento, santifica, purifica, amém, e vai comer, né? Não é esse tipo de oração que o Senhor quer. O Senhor, ele quer uma oração que é acrescida do incenso, que é o próprio Cristo. A gente precisa orar no Espírito, a gente precisa invocar o nome do Senhor quando a gente ora. Isso é acrescentar incenso na nossa oração. E quando esse incenso ele é queimado na mesa de altar, aquele incenso ele subia como um aroma agradável ao Senhor. Quando a nossa oração é acrescida de Cristo, é no Espírito, ela sobe como um aroma agradável ao Senhor. E isso deixa o Senhor grato, deixa o Senhor apaziguado, e o Senhor com certeza nos ouve. E isso move a mão do Senhor. Então, que as nossas orações elas possam ser cheias de incenso, cheias de Cristo, né? E esse é o santo lugar. E na divisão do santo lugar para o santo dos santos, ainda tem 4 colunas ali. Essas 4 colunas são os embaixadores de Cristo. Lá em 2 Coríntios, Paulo, ele roga para que nós permanecemos no Espírito e na reconciliação com Deus. O embaixador, o que é um embaixador? Ele é um representante do presidente em outro país. Então, quando o nosso presidente ele envia um embaixador, ele é o representante do próprio presidente naquele país. Então, ele vai levar o plano de governo, o plano da economia, representando o presidente lá. Nós somos representantes do próprio Senhor Jesus, né? Nós temos essa função de embaixadores de Cristo. Nós, como embaixadores, nós precisamos encorajar os irmãos a entrar no santo lugar e principalmente entrar no santo dos santos, que é o nosso espírito, para desfrutar da glória de Deus, porque o santo dos santos está cheio da glória de Deus. Então, irmãos, a gente vê que essa visão do tabernáculo é um passo a passo da nossa vida cristã. A gente não pode ficar só lá no átrio. Lá no átrio nós somos lavados, somos purificados, graças ao Senhor pela obra, mas a gente não pode parar por aí. A gente tem que ter uma experiência mais profunda com o Senhor. Desfrutar das reuniões do partir do pão, das reuniões do grupo familiar que estão ali representados pela mesa. Também desfrutar da palavra do Senhor, que é representada pelo candelabro, que traz luz para a nossa vida, traz direção. E do altar do incenso. Levar as nossas orações ao Senhor, cheias de incenso, cheias de Cristo, para agradar ao nosso Senhor. E exercer a nossa função
de ajudar os irmãos, ajudar as pessoas a terem também essa experiência. Se eu não tenho experiência, eu não posso ajudar. Mas se eu já tive essa experiência de servir na igreja, no santo lugar, e de entrar no Santo dos Santos, eu, como ministra da Nova Aliança e como embaixadora de Cristo, eu tenho a responsabilidade de ajudar as pessoas e os irmãos a terem a mesma experiência. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, boa noite. Desmutou. Graças a Deus pela oportunidade dos jovens também tá colaborando com os irmãos, né? Essa semana falou do tabernáculo, do santo lugar, do santo dos santos, né? E dá pra gente ver, assim, eu acredito que como a gente é privilegiado, né? De estar aqui agora e não antes do Senhor vir, né? Morrer por nós, fazer todo esse processo. Que a gente vê o tanto que era complicado, né? Vamos supor, se a gente pecasse, como todo mundo é um pecador, tinha que molar um animal, todo um processo, né? E um representante uma vez só por ano lá no Santo dos Santos. E o Santo dos Santos representa o nosso espírito, né? Só que antes a gente não tinha acesso, né? O nosso direto com Deus, né? Então o nosso espírito não estava ligado diretamente ao Espírito de Deus. E era um processo tão complicado do homem, do holocausto ali, que o homem estava pedindo para ser redimido diante de Deus, era tão complicado de chegar, que aqui na quinta-feira fala que quando Davi foi resgatar a arca, que estava perdida, eles vinham trazendo, né, num carro de boi, e teve uma hora que balançou, o cara que estava dirigindo o carro de boi foi levar a mão para não deixá-la cair, só dele ter ido com a mão perto dela, Deus já condenou ele e ele morreu, né? Que era algo extremamente santo. Então o acesso era muito difícil. O único que tinha acesso direto a ela era Moisés, né? E essa arca, que representa o próprio Deus, estava ali no Santo dos Santos. Então não tinha como a gente ter esse acesso direto a Deus, né? Mas graças a Deus que esse véu foi rasgado, que tinha ali entre o santo lugar e o santo dos santos. Eu acho que foi a Raquel comentou que ali, quer ver, eu vou até pôr a imagem dele aqui para facilitar. Aqui, eu acho que foi a Raquel, não sei se foi a Raquel Lanier, comentou das 4 colunas aqui do santo lugar para o santo dos santos, né? E essas 4 colunas, elas geravam 3 passagens para o santo lugar, né? Que é a primeira passagem aqui representava Cristo, não é? O Pai, o Filho e o Espírito, né? Quando o Senhor Jesus morreu, esse véu entre o Filho e o santo lugar, o Santo dos Santos, foi rasgado e nós tivemos acesso, né? Que ali tinha no Santo dos Santos tinha os querubins, né? Que por ser um lugar santo, se você entrasse sem a bênção de Deus, você morria na hora, né? E o Senhor Jesus morreu e nos salvou, assim, tirou toda essa burocracia para entrar no Santo dos Santos. E a morte tudo isso só foi possível porque o Senhor Jesus veio na Terra e morreu na cruz por nós, né? E o que me chamou muita atenção na leitura desse dia foi que quando a gente pega a história de Jesus, nós ficamos assim, a gente fica admirado, até triste. Nossa, olha, o Senhor sofreu, né? Foi tentado no deserto, nasceu numa manjedoura, teve uma vida sofrida na terra, né? O Senhor, ele não teve paz momento nenhum. Mas nada disso, nem a cruz, foi na cruz, né? Sofreu, colocaram a coroa de espinho nele. Só que
nenhum desses sofrimentos chegou perto do sofrimento que ele teve na cruz quando ele perdeu a presença de Deus, né? Porque para o véu ser rasgado, Jesus precisou carregar o pecado de toda a humanidade, né? Ele foi imolado ali por nós, né? Foi ele que subiu como aroma agradável para Deus. Só que para ele ser julgado por Deus, ele teve que perder a presença de Deus, né? Porque Deus não pode estar junto com o pecado. Então, falou que nas primeiras 3 horas ele foi julgado pela humanidade, né? E depois, nas últimas 3 horas, ele foi julgado por Deus pelo pecado da humanidade, né? E então isso me chamou bastante atenção, porque a gente sempre olha o sofrimento, acha que o que ele mais sofreu foi ser pendurado na cruz ali, né? E não foi perder a presença de Deus. E então a gente vê quão importante é a gente estar na presença de Deus, né? Porque nada, nenhum sofrimento ou nada, sim, substitui o que a gente tem junto com Deus, né? Vamos supor, se a gente tem um sofrimento fora, se a gente tiver sem a presença de Deus, é pior ainda, né? Então a gente tem que estar diante do Senhor, aproveitar essa oportunidade que nós temos hoje de ter acesso ao Santo dos Santos, né? Hoje o Santo Lugar e o Santo dos Santos é um só, né? Que é o nosso espírito, as nossas orações, né? Que para elas chegarem até Deus, né? Até aqui, no finalzinho do alimento diário, aqui na quinta-feira, teve uma palavrinha que eu achei bem bacana. Por mais que o Senhor fez tudo isso, né, mas muitas vezes a gente acha que não é digno, né, de estar no Santo dos Santos. Então, falei que, no entanto, ainda podemos pensar que somos indignos ou não merecemos. Contudo, quanto mais nos achamos indignos, mais precisamos entrar no Santo dos Santos. Então, nós temos esse acesso, né, direto com Deus. E falou também que ninguém que não esteja no Espírito não pode invocar o nome do Senhor. Então, hoje, nós temos acesso ao Santo dos Santos. O nosso espírito está conectado ao Espírito de Deus, né? É só a gente invocar o nome do Senhor que a gente entra na presença, né? A gente tem conexão direta com Deus. Só que para isso tem que ligar o botãozinho ali que é invocar o nome do Senhor, é buscar o Senhor, é desfrutar da palavra. Quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente ama Deus, mais a gente quer estar na presença de Deus. Teve um irmão que compartilhou essa semana comigo que Deus é como um imã, né? Quanto mais perto a gente está de Deus, mais ele atrai a gente, né? Então a gente tem que estar todo momento perto de Deus. Amém? Agora eu vou passar para o próximo irmão. Amém. O que eu ganhei muito essa semana e no dia que eu vou compartilhar foi que nós temos que valorizar muito a morte de Cristo na cruz por nós, né? Que foi através da morte de Cristo que rompeu e rasgou todo o véu, né? E diante dessa morte, hoje a gente pode adentrar dentro dos Santos dos Santos. E graças ao Senhor pela morte do seu Filho por nós, né? Hoje, qualquer lugar, qualquer momento, a gente tem livre acesso a entrar em conexão com Cristo nesse espírito, né? E a gente via que no Antigo Testamento era uma manobra das maiores do mundo, né? Porque o sacerdote lá só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, tudo, e para ele realizar uma expiação, né? E o que nós vimos aqui, o que é uma expiação, né? Cobrir e fazer uma reconciliação, né? Porque uma expiação, ele não era uma redenção, era só jogar um pano por cima, né? E através dessa expiação, esse ato de expiação, ele era feito para apaziguar a ira de Deus com o homem, né? E foi por meio desse sangue desses animais que era imolado, tudo que era despejado diante do altar,
que tirava a ira de Deus sobre o homem, né? E o Deus aceitava o homem diante dele. Até fala um exemplo assim, que a expiação é a mesma coisa que você varrer a poeira para debaixo do tapete, né? Você varre e agora tá bonitinho, tudo tá arrumado, mas daqui a pouco já começa a se espalhar e tudo volta ao normal, né? Então, a expiação no Antigo Testamento, você pagava aquele preço, cobria o pecado só com um pano, mas já você voltava a pecar de novo. É o normal de todo mundo, né? E como que a gente lê aqui em Hebreus 10:4, fala: porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova os pecados. A gente vê assim que se a gente fosse para salvar e perdoar nossos pecados só por sangue de bode, touro, eu acho que a gente ia ter que ter um frigorífico, né, para matar uns 1000 boi por mês, no mínimo, né, de tanta coisa que a gente faz que não agrada o Senhor, né? E graças ao Senhor, porque Ele nos deu a redenção, né, através da sua morte na cruz por nós, né? E a redenção a gente pode ver que é redimir e resgatar o que nos foi perdido, né? E por isso que o Senhor realizou a redenção por nós. Amém. Estou seguindo um padrão de uns trem que eu esquematizei aqui, irmão. E graças ao Senhor que o homem pertence a Deus, né? Porque nós somos um produto único e exclusivo de criação de Deus, né? Que Satanás roubou o homem de Deus, né? E Deus, para tirar o homem do reino de Satanás, enviou seu filho, né? Cristo Jesus, para ter esse resgate. Aí o irmão até dá um exemplo no dia aqui de um irmão que roubaram o carro dele e ele acabou achando, mas teve que pagar um certo preço pelo resgate, né? E às vezes esse certo preço é muito alto, né? E às vezes dói também, né? E graças ao sangue que o Senhor derramou por nós, Ele nos deu a sua vida a nós, né? E eu vejo que o sangue do Senhor é maravilhoso, porque Ele tem um poder de redimir nosso pecado, né? Aniquilar eles completamente, porque a redenção do Senhor, ela é eterna. Bem, eu queria convidar os irmãos a ler Hebreus 10, 19 ao 23. Eu vou lendo aqui, aí os irmãos vão acompanhando aí. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão de esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, a gente não tem que perder tempo e tem certezas, né? Porque, igual nós vimos agora no último versículo, quem fez essa promessa é fiel, né? A gente tem que estar todo o tempo pronto, né? E hoje, pela redenção de Cristo, e graças a Deus, o nosso véu foi rasgado. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Pelo ministério da reconciliação, está relacionado com o tabernáculo, né? Pois o tabernáculo é todo o plano de Deus, toda a economia de Deus. Ó Senhor Jesus. E aqui nós vemos que a luz da glória está no Santo dos Santos. A luz da glória de Deus está toda preenchida no Santo dos Santos, que é um lugar todo iluminado, repleto da presença de Deus, né? Diferentemente do átrio exterior, que é iluminado pela luz natural, né? Durante o dia pelo sol, durante a noite pela lua. E no santo lugar temos uma luz artificial, que é pelo candelabro. Mas o Senhor, Ele quer que nós adentremos ao Santo dos Santos,
né? Nós, como os embaixadores de Cristo, nós temos que encorajar os irmãos a adentrar a esse lugar cheio da glória de Deus, para sermos iluminados, né? Para receber toda a revelação do plano de Deus, o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor preparou para nós. Ó Senhor Jesus. E nós, assim, nós vimos na semana, nos dias anteriores, que os ministros da palavra da reconciliação, eles ficam ali, no santo lugar, né? Fazendo com que os irmãos redimidos comecem a servir o Senhor, né? Ter um trabalho de servir. Mas, como os irmãos já comentaram, esse crescimento precisa avançar, né? Cada utensílio do tabernáculo tipifica um estágio, né, da nossa vida cristã. Então, nós temos que avançar, não apenas ficar no átrio, estando felizes por nós termos os nossos pecados redimidos, né? Mas sim ir avançando, servir o Senhor também no santo lugar, mas às vezes acontece de nós, estamos ali no trabalho, direto no serviço ao Senhor, só que às vezes nós servimos sem estar no Espírito. E o Senhor quer realmente, assim, um servir, uma consagração genuína, né? Nos santificar para Ele, né? Ó Senhor Jesus. Então, nós temos que adentrar ao Santo dos Santos e conhecer realmente a vontade de Deus, receber a glória de Deus, essa comunhão íntima, de bastante consagração, de bastante comunhão com Ele. E hoje, irmãos, como nós podemos introduzir as pessoas na esfera do tabernáculo? Graças ao Senhor, porque Ele tem mostrado várias ferramentas que nos levam a sentir a presença do Senhor, né? A começar do pequeno estágio que vai pela comportagem dinâmica, né? Uma simples frase, posso orar por você, que tem levado os irmãos e a nós mesmos, nós já presenciamos tais experiências de que essa pequena frase, essa pergunta, né? Ela dá uma abertura, né? Para a esfera de Deus mesmo, né? Ela abre o caminho. E muitos irmãos já relataram, né? Que pessoas que estavam prestes a se suicidar tiveram ali a salvação, né? Um outro viver, um outro respirar de vida, uma nova chance. Temos também o Expolivro, que voltou todo repaginado, né? Que leva livros espirituais. Temos a editora Árvore da Vida, que é uma importantíssima ferramenta, né? Onde tem as publicações dos livros, né? As cooperativas que em parceria com a editora, agora o mais atual é o programa Livro na Minha Mão, que nós temos acesso aos livros. Também, por meio das cooperativas, nós temos as séries do Alimento Diário, o jornal Árvore da Vida. Depois vem o IVPT, né? O Instituto Vida para Todos, que é um canal de comunicação da obra de Deus, maravilhoso. E nesse VPT, que é subdividido em frentes, nós temos o 288, as músicas maravilhosas, os hinos, né, que os irmãos compõem. Temos os cursos EADs, né, Ministério das Mulheres, Ministério Bíblico Infantil, Ministério do Adolescente, Ministério Bíblico de Jovem. Também os irmãos aqui ressaltaram a capelânia, que os irmãos que têm sentimento, vontade, né, de pregar o evangelho nas instituições públicas voltadas aos serviços sociais, polícia militar, hospitais, sistema prisional. Então, é por meio desse curso que prepara esses irmãos para levar a palavra nessas instituições. Sem contar, irmãos, do CEAP, o Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho,
nas lives das missões do exterior, que também é outro ponto também maravilhoso. Eu sou super fã das missões do exterior. Eles ressaltam bastante a importância do SEAP, que prepara esses jovens para poder servir no exterior. Os irmãos, a maioria dos jovens aqui tiveram essa oportunidade de fazer parte disso, né? Vivenciaram essa experiência. Temos os grupos familiares, né? O grupo familiar de cuidado e multiplicação, o Avança Jovem, o Café, o MRM, que é o Ministério das Riquezas Materiais, o Sócio do Evangelho, o Projeto Arca. Então, assim, são todas ferramentas que nos tornam úteis ao Senhor, né? E o Senhor, além de nos fazer úteis na obra, o Senhor quer realmente que nos adentremos, que obedeçamos a sua palavra, andamos na obediência e na simplicidade, seguindo a palavra profética, vivendo debaixo da bênção, né? Nós não podemos sair debaixo da bênção. E eu queria finalizar, que hoje me tocou bastante, o hino C43, a quarta estrofe. Caminho vivo abriu Jesus, rasgou-se o véu, ressuscitou, cumpriu-se a obra, vive o Senhor. Ó, que paz, no santo dos santos posso penetrar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Hoje nós temos acesso livre ao Santo dos Santos, buscando a glória e sentindo a presença de Deus. Amém. Amém, irmãos. Embora seja uma explicação bem complexa, assim, né, do tabernáculo em si, são vários itens e vários detalhes. Quando a gente traz para uma luz da nova aliança, né, esse tabernáculo somos nós hoje. E, assim, é móvel, né? Então, o irmão até ressalta assim, onde nós vamos, o tabernáculo vai, né? Então, um ponto de atenção para a gente é onde nós temos levado o tabernáculo, né? Senhor Jesus, né? Eu queria ler com os irmãos 2 Coríntios 5:21, que fala assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui nesse versículo, a palavra conhecer, em grego, ela é ginosco, né? Que significa conhecer intimamente. Um conhecimento que vem quando você convive com a pessoa um tempo, né? E agora, nesse período, a gente tem convivido intensamente com as pessoas que estão na nossa casa com a gente, né? E assim, você consegue ver e sentir o que a pessoa está querendo falar, às vezes só com o olhar, né? Aqui em casa, eu e minha mãe, às vezes pelo tom que ela me chama, eu já sei o que ela vai pedir, ou se ela vai chamar a atenção, ou se ela vai agradecer, né? E assim, nesse versículo, a gente vê que no caso do Senhor, ele não teve contato nenhum com o pecado, né? Fala que ele não conheceu o pecado. Mas ali em Mateus 27, fala assim que quando o Senhor ele esteve na cruz, houve trevas, né? Porque na cruz ele o fez pecado por cada um de nós, né? Então, assim, naquele momento, como os irmãos já comentaram, Deus, por ser totalmente santo e não se misturar com o pecado, né? Ele deixou o seu filho sozinho na cruz. Então, o Senhor passou isso por cada um de nós. E a palavra que vem, assim, né? É que gratidão. Que gratidão que a gente tem que ter, né? Enquanto eu estava preparando e lendo a mensagem, eu acredito que os irmãos também, eu só pensava, Senhor, muito obrigada. É como se me trouxesse à memória o que o Senhor fez por mim, né? E o que o Senhor fez por cada um de nós. E quando a gente tem esse sentimento de gratidão, quando alguém, mesmo quando é algum amigo próximo, se esse amigo ou familiar fez alguma coisa para você e você é grato por aquela pessoa, se ela te pede alguma coisa, ou você está disposta a ajudar, porque você tem na memória que ela já fez algo por você, né? E a mesma coisa com o Senhor, quando nós temos em nossa memória o que Ele fez por nós, e nós temos esse sentimento de gratidão, não tem outra palavra a gente falar para o Senhor senão sim, Senhor, né? Quando Ele nos chama para servir, quando Ele nos chama para fazer parte desse exército, né? A gente não pode negar, a gente tem que estar, eis-me aqui, né?
Senhor Jesus, né? E em 1 Coríntios 1:30, fala que nós somos do Senhor, né? E Ele nos redimiu, igual o Pedro já falou. E Ele nos redimiu e Ele é a nossa justiça e a nossa santificação. A justiça, na Bíblia, é representada por vestes, né? E a justiça aqui, ela é mais subjetiva, é uma justiça diária, né? E eu queria ler com os irmãos Salmos 45:13, que vai falar um pouco mais a respeito da veste, né? Representando a justiça. Em Salmos 45:13 fala assim: toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Essa vestidura recamada de ouro, ela representa a natureza divina. Então, aqui já mostra que nós já estamos qualificados para entrar no palácio, porque nós temos essa natureza divina, nós temos uma veste recamada de ouro, né? Mas não para por aí. No versículo 14, ele fala assim: em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. Quando ele fala que a veste é bordada, ele fala que tem um trabalho, né? Houve um trabalho na veste. Ela é recamada de ouro, mas ela tem um bordado. E esse trabalhar, ele representa o trabalhar de Deus em nós hoje, né? E um bordado, ele é uma coisa muito detalhista, né? Tem alguns, às vezes, se você erra, volta, mas assim, é muito detalhe. E nós precisamos permitir que o Senhor trabalhe, né? Essa responsabilidade, ela é individual. Cada um tem a responsabilidade, né, de permitir. A gente não pode terceirizar esse trabalho, né? Então, todos os dias, a gente precisa ter esses atos de justiça, que são as nossas vestes, né? Para que quando a gente encontrar com o Senhor naquele dia, a gente esteja com uma vestidura recamada de ouro e bordada, né? Para finalizar, em 1 João 2, versículos 27 e 28, eu vou ler com os irmãos. Fala assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda, né? Então, a prática desses atos de justiça, que são a gente bordando as nossas vestes, né? Ela vai nos dar confiança para que naquele dia, quando o Senhor se manifestar, a gente possa olhar olho a olho no Senhor, né? E não ter vergonha e querer se esconder, né? Então, graças ao Senhor, sabe, irmãos, por mais essa palavra, por mais essa semana, e que todos os dias a gente possa ter essa prática, né, de atos de justiça até o nosso encontro com o Senhor, né? E que a gente possa preferir bordar as nossas vestes um pouco cada dia, né? Então, graças ao Senhor por mais essa semana e que nos encoraje, essa palavra nos encoraje para a próxima, né? Amém.